Boa noite, meu amigo, minha amiga. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja contigo. Estamos mais uma vez aqui juntos para refletir um pouco. E nesta noite eu queria trazer novamente mais um pouco a palavra de Deus para a sua vida. Refletir contigo mais uma vez sobre esperança, sobre fé, sobre confiança em Deus. Nesses dias que estamos vivenciando, e precisamos a cada dia nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Deus, a nossa esperança. E a Bíblia, ela nos traz vários textos, está recheada de textos sobre esperança, sobre fé, sobre confiança. E nada melhor que analisar, refletir sobre isso em tempos de dificuldade. Vamos olhar do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia, ela nos dá informações, ela nos traz alento sobre essa esperança, a esperança de Cristo, sobre a fé, fortalecimento da fé, de histórias que aconteceram no Antigo Testamento, de histórias que aconteceram no Novo Testamento e de histórias que acontecem nos nossos dias, as dificuldades, e que a Bíblia, ela nos traz palavras de vida, palavras de conforto e de esperança. Eu queria essa noite analisar contigo um texto que se encontra lá em Salmos capítulo 27. Eu não irei ler o texto todo, mas eu peço a você que você leia o texto de Salmos todo, esse capítulo pequeno, vai até o versículo 14. Eu vou ler apenas alguns versículos, que vai dizer assim, versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Verso 5 agora: Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Verso 7: O Senhor, ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Verso 10: Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E por último, o verso 14, que diz assim: Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse é um salmo de Davi. Davi, alguns estudiosos vão dizer que Davi ele escreveu esse salmo antes de sua velhice, antes dele subir ao trono, na sua juventude. Ele estava escrevendo este salmo, ele escreveu esse salmo lá na sua juventude, quando ele enfrentava alguns inimigos na guerra. Já os judeus, ele vai trazer que Davi, ele escreveu este salmo já na sua velhice, quando ele estava já no trono, e quando ele foi salvo, foi ajudado por Abissai. A história de Davi e Abissai, que Abissai salvou ele de morrer nas mãos de um gigante. Isso está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas. E alguns judeus vão trazer essa ideia, que Davi ele escreveu este salmo já no seu trono. Mas independente disto, esse salmo ele nos traz o fortalecimento da fé. Uma fé de um homem sem igual. Uma fé de um homem que por mais batalhas, por mais dificuldades que enfrentou, ele sempre confiou em Deus. Ele sabia que a sua salvação estava em Deus, que o seu descanso estava em Deus. E eu queria nesta noite falar contigo sobre isso. Onde está o teu descanso? Como está a tua vida nestes dias? Em que você tem descansado? Em que você tem se apoiado nestes dias de crise?
a gente observa que Davi, ele sabia, ele tinha plena consciência em quem estava a sua salvação, em quem estava a sua fé, a sua confiança, o seu descanso. Nós podemos colocar vários objetos, né, para nos proteger de calamidades, de acidentes, como quem anda de moto vai se proteger, vai colocar capacete, vai colocar a calça, aquelas calças apropriadas, todos os equipamentos, né, para evitar o acidente. Mas quando passamos por crise, como é que está, em que nós temos colocado a nossa fé? Como está o suporte da nossa fé? Será que temos colocado a nossa fé em algum objeto palpável? Porque a fé, ela vai nos mostrar, Paulo vai nos mostrar que a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas que nós cremos. A fé não é algo subjetivo, não é algo que pode se pegar, é algo subjetivo, é algo que vai além da capacidade de compreensão humana. Médicos não explicam a fé, cientistas não explicam a fé. Afinal de contas, como é que pode, né, pessoas, né, idosos, que estamos vendo notícias aí, de 98, de 90, de 80 anos, que passa pela Covid-19 e se restabelece? Ou também, como pode também, pessoas que estão em coma há tantos anos e voltam do nada, pessoas que estão desenganadas pelos médicos e do nada se restabelece. Isso é fé. E eu queria nessa noite falar com vocês justamente esta ideia do descanso que nós precisamos colocar em Deus. Deus, ele nos dá uma ordem desde o início dos tempos, que nós precisamos ter o descanso. A ordem de Deus lá naquela época, lá do início dos tempos, quando ele fala assim: trabalhará 6 dias, no 7º descansará. É um descanso para a nossa mente, para o nosso corpo. Mas e o descanso da nossa alma? O descanso da nossa alma, ela precisa também estar em Deus. Porque o texto vai dizer que o 7º dia, né, o sábado em si, chamado, na verdade, transliterado para sábado, mas a sua origem principal é o sabat, que é o descanso, o dia do descanso, o dia da busca por Deus. Nós precisamos estar concentrados, conectados em Deus. Nós precisamos colocar o nosso descanso na busca por Deus. Há uma música muito conhecida que vai dizer assim, pelo refrão, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que nesses dias de dificuldade, nesses dias maus, nesses dias que estamos enfrentando devido ao coronavírus, que venhamos descansar em Deus. Que o nosso trabalho venha a ser descansar em Deus. Que o nosso objetivo seja descansar em Deus, independente de qualquer coisa que aconteça. Aqui Davi, ele fala lá no versículo 5, né, que apesar das adversidades, né, pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. No dia da adversidade, Deus se esconderá na habitação dele. Há uma ilustração, uma historinha chamada Pegadas na Areia, que eu acredito que todos vocês conhecem, que ela nos conta justamente isso, que é no dia das nossas adversidades, nos dias mais difíceis, Deus, ele nos pega no colo, ele nos carrega. Nestes dias de dificuldade, que você apoie que você sustente a sua fé em Deus, e você vai sentir o cuidado dele na sua vida, você vai sentir ele te carregando. Que independente das notícias, do que está acontecendo, independente do que tem acontecido, confie em Deus, descanse no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Outra ideia que o texto nos traz aqui
no verso 7 é que o Senhor ouve a minha oração. Ó Senhor, ouve a minha oração. Aqui é Davi falando, ó Senhor, ouve a minha oração. Ouve, Deus, a minha oração. Quando clamo, compadece de mim e responde-me. Quando nós clamamos, Deus nos responde. Quando nós colocamos a nossa humilhação diante de Deus, quando nós nos humilhamos a Deus, quando nos quebrantamos a Deus, Ele responde a nossa oração. Ainda que nossos pais, ainda que nossos amigos, ainda que qualquer pessoa nos abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Confie no Senhor. E por último eu quero trazer essa ideia. A ideia da espera, da confiança, porque Davi aqui ele sabia, ele tinha plena consciência de quando ele confia no Senhor, ele alcança o resultado esperado, que Deus atenderá a ele, né? E o texto ele vai dizer no versículo 14: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração, espera pois pelo Senhor. Que nestes dias você não venha deixar as notícias ruins te desanimar, pelo contrário, anima-te no Senhor, fortalece o teu coração, fortalece a tua alma, fortalece o teu espírito, confia no Senhor, espera pois nele, porque Ele está cuidando de ti, Ele está cuidando de tua família, Ele tem cuidado de nós. Espera pois no Senhor, coloca a sua fé nele e Ele vai continuar cuidando de ti. Deus te abençoe, te dê uma excelente noite. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, nos adicione no nosso Facebook. Também nos siga lá no Instagram, Congregação Batista Entre Rios. Só você colocar assim, nesses três canais e aí vai aparecer. Deus te abençoe e te dê uma excelente noite. Grande abraço.